Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque a sua misericórdia é sobre a nossa vida. Porque o Senhor Deus todos os dias, Pai, nos ensina a te obedecer. Mas o Senhor também é juiz sobre aqueles que desobedecem à tua vontade, sobre aqueles que vão contra os princípios e a vontade do Senhor, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Nos dê um coração obediente, para que não venha ser retirado de nós as tuas mãos poderosas, para que não seja retirado de nós, Senhor, as tuas mãos poderosas. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia, Deus, do Brasil, das nações. Pai, nós nos prostramos diante do teu poder. Deus, nós nos prostramos diante da tua presença e clamamos pelo socorro que vem de ti. Nos ensina a obedecer a sua voz. Nos ensina a obedecer à vontade do Senhor. A palavra do Senhor essa manhã, para mim e para você, ela está em 1 Samuel 15. Ela é todo Samuel 15, mas eu vou falar alguns momentos aqui dos versículos. E em 1 Samuel 15, 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer, ele é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por que Samuel disse isso? Samuel aqui ele estava conversando com Saul. E quando o Senhor falou para Saul ir e tomar toda a cidade de Amaleque, ir com um exército e acabar com toda aquela cidade. Acabar com os homens, com as mulheres, com as crianças, com aquele rei. E também não pegar nada do que era daquele rei para o povo de Israel. O Senhor deu uma direção a Saul. O Senhor, através do profeta Samuel, deu uma direção a Saul. Vai lá e faz isso. E o Senhor, quando Ele nos direciona, o Senhor, quando Ele nos direciona, Ele nos fala exatamente o que é para ser feito, da maneira correta. E quando o Samuel está falando aqui com Saul, que é melhor obediência do que sacrifício, é porque o Senhor, Ele quer a nossa obediência. E aqui Saul foi lá, ele poupou o rei, poupou os melhores dos despojos que existia ali, para sacrificar ao Senhor. Mas não foi isso a direção de Deus. Não foi isso que o Senhor ordenou. Não foi isso que o Senhor direcionou. O Senhor falou: olha, acaba com tudo e não pegue nada para ti. Apesar da intenção de Saul de pegar para sacrificar, né, para o holocausto do Senhor, ele desobedeceu uma palavra. Ele desobedeceu as ordens do Senhor. E sabe por que Saul desobedeceu? Porque ele temeu o povo e ele ouviu a voz do povo. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque quando você não está na dependência do Senhor, você ouve o que o povo acha.
Você ouve o que o povo acha que está certo. E muitas das vezes eu vou com o povo, eu vou com as opiniões das pessoas. E eu deixo de ouvir a opinião que Deus tem para minha vida. Qual é a vontade do Senhor sobre a nossa vida e sobre essa nação? Muitas das vezes deu me acomodar, deu ficar ali na minha posição e não buscar a presença do Senhor, não se humilhar diante do poder do Senhor, não ir lá para ouvir a voz do Senhor, as orientações do meu Abba para mim, do meu pai, do meu papaizinho todos os dias para minha vida. Por causa da correria, por causa que eu não tenho tempo, por causa da minha indisposição, do meu comodismo, eu deixo de ouvir a voz do Senhor. Eu deixo de ouvir a direção do meu Deus para minha vida. E sabe o que eu faço? Aquela pessoa falou que é melhor assim, que é melhor essa direção, que é melhor esse meu voto. Eu também vou com ele. Tô achando que ele me convenceu. Aqui, o povo convenceu a Saul. O povo convenceu um rei que já tinha uma direção de Deus a pegar aquilo que era melhor para aquele povo. Apesar de ser um sacrifício, mas eles estavam debaixo da desobediência. Com o Senhor não há meio termo. Ou é sim, ou é não. Não existe outro caminho. Talvez, vamos fazer assim, talvez assim seja melhor. Não. Ou é sim, ou é não. E quando esse rei temeu o Senhor, sabe o que aconteceu? O Senhor, ele temeu aquele povo, o Senhor o rejeitou. Quando Saul deu mais ouvidos ao que o povo falava, ao que o povo estava dizendo, e temeu aquele povo, ele transgrediu. Ele foi contra os mandamentos, contra a palavra de Deus, contra o que o Senhor já tinha dito. E quando eu faço isso na minha vida, quando você faz isso na sua vida, as consequências vêm sobre a nossa vida. Quando Samuel chegou diante de Saul e falou assim: ó, você rejeitou, você transgrediu o que Deus tinha para você, o que Deus tinha falado, qual era a direção do Senhor para sua vida. E por você ter feito isso, o Senhor te rejeitou. O Senhor tirou tudo aquilo, toda a bênção, tudo aquilo que o Senhor tinha colocado diante do rei Saul, tudo aquilo que o Senhor tinha escolhido para o rei Saul, foi retirado dele por causa de uma desobediência. Por causa que eu dou ouvidos para muitos e esqueço de ouvir a voz de Deus. E aí Saul foi correr atrás do quê? Do prejuízo. Não é isso que nós fazemos quando nós erramos, quando nós tomamos decisões erradas? Nós vamos lá correr atrás do prejuízo. Mas o Senhor já tinha determinado. Olha o que Samuel disse para Saul no 28. 1 Samuel 15, 28. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. O Senhor falou através de Samuel: olha aqui, as bênçãos que eu tenho preparado para você, os projetos que eu tenho para você,
Aquilo que eu tenho tudo preparado, eu vou dar para outro porque é melhor do que ti. Porque convém eu obedecer do que eu sacrificar. A obediência aos princípios, à palavra do Senhor, aquilo que Ele está me dizendo, é muito mais importante do que a opinião do outro, do que aquele outro me diz. Eu agradar ao Senhor é muito mais importante do que eu agradar aos homens. Então eu quero chamar a sua atenção para a tua vida. Quem você tem agradado? Você tem agradado a Deus ou aos homens? Você tem ido a favor dos princípios do Senhor? O que diz a palavra do Senhor? Ou você tem temido o povo e por isso você tem ouvido a voz do povo, das pessoas, e tem desobedecido ao Senhor? Aquilo que Deus ordenou, aquilo que é da vontade de Deus. O Senhor rejeita a Saul e coloca outro rei no lugar, o rei Davi. Quando eu sou desobediente, o Senhor me rejeita. Porque o Senhor nos ensina todos os dias qual é a vontade dele e qual é o desejo dele. E se eu não conheço, eu tenho acesso ao Pai. Eu não preciso de ninguém, eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso à palavra dele. Eu tenho acesso aos ensinamentos dele. Então eu me deleito, eu vou para a presença e eu falo: Senhor, fale comigo. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? E assim eu caminho nessa terra, debaixo da vontade do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Qual é a vontade do Senhor? O que vai de encontro aos princípios do Senhor? O que tem sido pecado na minha vida? Qual tem sido a desobediência que eu tenho cometido e que muitas das vezes me afasta da presença de Deus, da vontade do Pai? É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.